Opa, boa tarde, pessoal. Eu sou o Caio. É, Essa é a nossa terceira aula do curso de Machine Learning. Na aula de hoje a gente vai falar sobre descida do gradiente e otimização de funções. Então, eu particularmente considero que esse é um dos temas mais importantes assim, para quem está começando a estudar a área de Machine Learning. Dá para dizer que é um dos algoritmos mais importantes de Machine Learning também, junto com o backpropagation, o gradiente descendente, no caso, né? Que talvez no contexto de hoje seja, a gente vai ver que existem outras técnicas para fazer o que a gente quer fazer, mas quando a gente for falar de redes neurais, em algum momento, vocês vão ver que basicamente todo o modelo aprende com gradiente descendente. Então, beleza. Então, na aula de hoje, primeiro eu vou fazer uma recapitulação aí do que é a função de custo, né, que a gente falou na última aula. Depois sobre a minimização da função de custo, então o que é esse processo, como que ele é feito. E em terceiro, a gente vai falar da equação normal, que é do método dos mínimos quadrados. Em quarto, a gente vai falar do descido do gradiente. Em quinto, a gente fala um pouco da implementação desses algoritmos. Vai dar uma atividadezinha para vocês fazerem. Bom, beleza. Então, recapitulando, o que é a função de custo, certo? Na aula passada, a gente estava falando de o que é um modelo de machine learning, o que é um modelo no geral, né? Então, essa palavra que é usada sempre, quando que, quando, quando que a gente deve usar ela, qual que é o significado dela. Então, o modelo de machine learning nada mais é do que uma modelagem de um fenômeno que acontece no mundo real de alguma forma. Então, assim, a gente vai ter dados e esses dados possuem relações entre eles. Então, se a gente for, por exemplo, tentar excluir alguma parte desses dados e tentar inferir essa parte que a gente excluiu a partir dos outros, a gente tem um modelo preditivo. Então, em cenários novos, onde a gente só tem uma parte dos dados, a gente não tem o nosso objetivo, que no caso vira a nossa saída esperada, o nosso modelo ele vira um modelo preditivo que aprendeu o relacionamento entre essa entrada e essa saída. Mas beleza. E como que esse ajuste é calculado, o ajuste do modelo? Como a gente metrifica o quão bom é o nosso modelo? Qual que é o erro? Qual que é o erro dele? O erro do modelo ele vai ser uma diferença entre o chute que o modelo dá, um modelo aleatório, randomicamente inicializado, e a resposta correta para uma amostra específica. Então a gente pode pensar nesse erro como um custo ou uma perda. Aqui eu vou falar sempre custo, mas é praticamente equivalente se vocês pensarem em perda, e quando a gente está falando de deep learning, tópicos um pouco mais avançados, o termo loss é mais utilizado. Mas nesse caso aqui eu vou usar custo. E aí a gente quer minimizar o nosso custo, certo? Então, assim, pensa assim, como a gente tem um erro associado àquele modelo, num cenário específico, para vários exemplos de dados, e qual que é o caso em que o nosso modelo vai performar melhor, quando a gente minimizar esse custo, esse erro. E a gente pode modelar esse custo como uma função. E o nosso objetivo passa a ser minimizar uma função. Então, aqui só recapitulando, né, o que a gente tinha falado na última aula da regressão linear, eu não, caso alguém não lembre. E aí, qual vai ser a nossa função de custo no caso da regressão linear? Vai ser o que a gente chama de mean squared error. No caso N aqui, a gente está usando N, mas acho que mais para frente vocês vão ver, no nosso material tá M. Porque esse N, ele é o número de exemplos dentro de um conjunto de dados. E N geralmente vai ser utilizado para o número de features. Então, mas beleza, nesse caso aí tá N. Então, qual que vai ser o nosso erro? O nosso erro ele vai ser a diferença entre um chute e a resposta correta.
elevado ao quadrado. Elevar ao quadrado faz com que o valor sempre se torne positivo. E ao mesmo tempo a gente penaliza diferenças maiores, certo? Então, se você tem uma diferença de, por exemplo, a resposta correta era 2, mas o meu modelo chutou 4, é um erro de 2. A resposta correta era 2, mas ele chutou 6, é uma diferença de 4. Não é o dobro da outra no erro, no final das contas, porque na hora de levar ao quadrado vai para 16, e o outro era 4, quando você levava ao quadrado, né? Porque era 2 de diferença. Então a gente acaba penalizando erros maiores. Então, nosso objetivo aqui, ele era minimizar a função de custo. Então, se a gente pensar na nossa regressão linear dessa forma aqui, tendo como se fosse uma hipótese, né? Que é o do modelo, com θ0 e θ1 são parâmetros arbitrários. A nossa função de custo vai ser essa aqui. E o nosso objetivo é minimizar ela. Pensando de maneira simplificada, vamos ignorar o θ0 para não ter dois parâmetros. A gente só vai ter um parâmetro que a gente quer otimizar. Então, beleza. Se a gente escolher um valor de θ1, a gente vai ter uma reta específica, correto? Então, supondo que esses xzinhos aqui são, sei lá, a amostragem do seu conjunto de dados. Então, você escolhendo um θ1, você vai ter uma reta específica. E aí, aqui, a gente pode ver o erro, que vai ser a diferença entre os pontos, a distância entre a nossa reta e todos os pontos. E no caso, a média, né? No caso, não vai ser a distância absoluta, vai ser o nosso erro, né? O mean squared error. E a gente pode ver aqui, ó, que o erro ficou 0. Agora, se a gente escolher um outro valor de θ1, a gente vê que, calculando o nosso erro, né, para todo o conjunto de dados, a gente tem uma variação aqui. A gente tem um outro valor de custo para aquela escolha de parâmetro. E assim em diante, certo? Então, notem que a função de custo, como a gente falou, ela é uma função, ela é um processo onde você inverte a lógica de, por exemplo, você tem no seu modelo, você vai ter uma função, uma expressão em função da entrada, então no caso em função de x. Quando a gente está falando da função de custo, é uma função, é uma expressão em função dos parâmetros, ou seja, os parâmetros são a entrada dessa função, certo? Então a gente avalia o custo variando os parâmetros. Basicamente, a ideia a gente está vendo qual é a melhor escolha de parâmetros para o nosso modelo. Então, se você tiver um conjunto de vários dados aqui, e aí você plotar o erro, você vai ver que no caso, para a nossa função de mean squared error, a gente tem um mínimo global, sempre, porque ela é um paraboloide, certo? É uma expressão ao quadrado, ela é um paraboloide, uma função de segundo grau. Então, isso é o que a gente chama de função convexa. O que é a função convexa? Ela só tem um mínimo. E a gente vai falar um pouco mais do mínimo mais para frente, no processo de minimização. Mas ela tem um mínimo global. E para a parte de otimização, isso é muito fácil. Então, talvez, descida do gradiente para regressão linear, seja um problema muito overkill, assim. É um algoritmo de otimização para um problema que é um pouco mais simples. Mas, no geral, em modelos de machine learning, ainda mais quando a gente for falar de redes neurais, a função de custo, ela não vai ser bonitinha assim. Às vezes ela vai ser horrorosa. Então, se a gente for parar para pensar agora, tomando como parâmetro o θ0 e o θ1, é... um momento. Se a gente for botar como parâmetro o θ0 e o θ1, a gente tem uma função que tem duas variáveis e um eixo z.
As duas variáveis são o quê? Os nossos parâmetros. E o eixo Z vai ser o nosso custo. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico como se fosse de topologia. Cada círculo representa o mesmo nível, onde o Z é igual. Então, se a gente for ver, é como se fosse, ela estivesse descrevendo o paraboloide aqui nessa imagem. Só que de uma visão 2D, como se você estivesse olhando um mapa, topologia de um mapa. Então a gente pode ver que para cada escolha de parâmetros que vão descrever um modelo nosso aqui na esquerda, a gente vai cair em um ponto da função de custo. E aí a gente quer andar até o mínimo global. E como vocês podem ver, é a função que melhor encaixa os nossos dados. Então, beleza. Vamos falar um pouco desse processo de minimização da função de custo. O que de fato é minimizar uma função? Minimizar a função é a gente encontrar os valores de entrada, ou seja, as variáveis, que retornam o menor valor possível para aquela função. O que a gente pode chamar de mínimo global. Então, quando você fala o mínimo global de uma função, ela é o conjunto de variáveis de entrada que resultam no menor valor possível para aquela função. Não tem nenhuma outra combinação. Pode às vezes ter dois mínimos globais se forem iguais. Porém, achar o mínimo global nem sempre é possível. Por quê? A partir do momento que a gente tiver funções muito malucas, a gente vai ver que, diferentemente da função convexa, você não consegue desenvolver, implementar um algoritmo que deterministicamente sempre vai encontrar o seu mínimo global. E segundo, que não tem mínimos globais. Então, por exemplo, imagina que você tem uma função num espaço ali, e aí naquela região contida existem várias, sei lá, várias ondinhas, assim, né? Então tem mínimos locais, mínimos globais, mas imagina que em algum momento lá para frente, com um x muito longo, muito grande, a função desce, e ela começa a descer e ela desce para o infinito. Se ela desce para o infinito, ela não vai ter mínimo global. A mesma coisa se aplicaria ao máximo. Se a função só é o máximo. É, esse, esse processo de você encontrar o mínimo, ele é chamado de são problemas de otimização. Então, você otimizar uma função é justamente você encontrar o mínimo e o máximo daquela função. Muitas partes das vezes, na verdade, o que a gente vai fazer vai ser encontrar o mínimo local da função. Então, em problemas, fazendo treinamento de modelos mais complexos, tipo redes neurais, o nosso objetivo ele é encontrar um mínimo satisfatório. Não ficar preso em mínimos locais muito ruins, tentar achar um mínimo global na expectativa daquele ser um mínimo global, mas a gente não tem como garantir isso. Então, se a gente for falar de alguns algoritmos de otimização, existem diversos. No caso, por exemplo, o MMQ, que a partir do MMQ a gente tem a expressão que é a equação normal, que é essa aqui que está na direita primeiro. O MMQ, ele é um método de você resolver o mínimo de uma função de maneira analítica. Você, a partir de uma fórmula, aquele. Você sabe qual que é o menor ponto possível. Porém, nem sempre é possível fazer isso, resolver de maneira analítica. Então, existem outras formas. Existe o gradiente descendente, que a gente vai falar hoje. A gente também vai falar da equação normal, mas com foco no gradiente descendente, que é um algoritmo focado na diferenciação dessas funções. Então, para usar o gradiente descendente, a gente vai querer funções que elas são suaves. E o que eu quero dizer com suaves? Mais ou menos o que está nessas imagens aí. Se vocês forem lembrar de cálculo, e lembrar que, quando uma função ela tem limite num ponto ou não tem limite, e você, sei lá, você tem uma função aqui, aí do nada ela vai para baixo, assim, sabe? Isso não é uma função diferenciável. Nesse caso, o processo de gradiente descendente não vai funcionar direito nela. Porém, existem outros algoritmos de otimização, é, outros algoritmos de otimização. Entre eles,
Tem um que eu acho bastante interessante, que é o Particle Swarm Optimization, que é basicamente a ideia geral é tentar se basear no comportamento de grupos, tipo enxame de pombos, enxame de pássaro, para você tentar, você vai, como se fosse colocar várias partículas na sua função, que estão avaliando aqueles pontos, e elas vão conversar entre si para tentar convergir num ponto só. Então, tipo, como vocês podem ver aqui, sabe, tem uma função, uma partícula que vê que a função desce para cá, tem outra que vê que a função sobe para cá, e aí elas vão tentar todas convergir para um ponto só. E existe o algoritmo genético, que basicamente se trata de você. É um pouco parecido, é tipo, uma abordagem um pouco parecida, você vai ter uma população ali, e aí você vai fazer variações nas escolhas do parâmetro dessa população, meio que numa abordagem. O genético vem de uma parada meio evolutiva, assim, sabe? Você vai combinar aqueles que têm o melhor resultado, enfim. Eu acho interessante só falar desses processos, porque eles são processos que não são é, muito utilizados na área de machine learning, eles são usados mais em outros problemas de otimização de engenharia e matemática. É, mas às vezes, quando a gente acaba estudando descido gradiente, a gente pode pensar que essa é a única forma de otimizar uma função, e não é. Existem diversas outras formas. Por exemplo, essas que o objetivo são ser formas de otimizar onde você não precisa que seja totalmente diferenciável a função. Então, por exemplo, nesse caso, aqui a gente tem uma função que ela é tipo um paraboloide, né, em formato de paraboloide. Que ela é a função de custo do caso do nosso modelo de regressão linear. Mas, só para vocês terem uma ideia, existem. é, Desculpa, eu tô engasgando aqui. Existem outras funções que são bem mais cabulosas, tipo essas aqui, a rastringin, que elas são utilizadas não em aplicações de tipo, eu vou fazer um modelo que vai ter uma função de custo assim, mas no sentido de quando alguém está desenvolvendo um algoritmo de otimização, existem funções de benchmark, que são funções que você vai querer, que são funções que têm vários mínimos locais, tipo, tem vários mínimos locais antes de chegar no mínimo global, e aí você quer saber se o seu algoritmo é capaz de não ficar preso nesses mínimos locais. Então, por exemplo, se vocês forem olhar para o scikit-learn, principalmente, que implementa vários algoritmos de machine learning, né, diferente, sei lá, de PyTorch, TensorFlow, que são mais focados para processo de treinamento de redes neurais, a gente vai achar diferentes abordagens para fazer o fitting, o ajuste dos parâmetros dos nossos modelos. Então, por exemplo, a classe Linear Regression, ela usa o Ordinary Least Squares, o método de Ordinary Least Squares, que é o quê? O método dos mínimos quadrados. Método mínimo dos quadrados. Que é o que a gente vai ver de equação normal. Que a equação normal é a expressão que soluciona esse problema. Então, aqui no caso, usa uma abordagem. Existe uma outra classe, que é o SGD Regressor, que ela também implementa um modelo linear, que você pode adaptar para ser um modelo de regressão linear, mas no caso ela minimiza o erro a partir da descida do gradiente, que é o que a gente vai fazer hoje. Então existem diferentes abordagens. Se você for ver na parte de Logistic Regression, na classe, dá para ver aqui a classe tem um parâmetro de distanciação aqui, cadê? Solver. Deixa eu assinalar aqui para ficar. Solver. E esse solver, ele pode ser vários algoritmos aqui. Então, se eu não me engano, esse SAG e esse SAGA são baseados em gradiente e existem outros que não são. Mas beleza. Então vamos é, começar a falar da equação normal. O que é a equação normal? Ela é basicamente a fórmula que soluciona o problema o método dos mínimos quadrados. Ordinary Least Squares em inglês. Eu vou tentar manter alguns termos em inglês aqui, para caso vocês vejam outros materiais, vocês consigam já ter uma certa familiaridade. Então, o objetivo aqui, ele é a gente resolver a nossa expressão de maneira analítica. Então,
provavelmente, para quem já fez física experimental 1, para quem já fez cálculo numérico, com certeza já fez isso na mão, que é você, o que que você quer? Para o processo de otimização, você vai, eu acho que eu podia ter passado primeiro na parte da derivada, que eu vou pular pro descendo do gradiente, pra gente, porque aí depois eu volto, talvez faça mais sentido. Mas, porque vai fazer sentido depois. Como que a gente minimiza uma função em cálculo diferencial? Que eu ia falar de derivada lá atrás, a gente não relembrou aqui. Mas para quem lembra de cálculo 1, tá fazendo cálculo 1, quando a gente vai, acabou o cálculo 1, né? Quer dizer, acabou o semestre, graças a Deus. É, quando a gente vai minimizar uma função em cálculo, o que a gente faz é que a gente tenta pensar na taxa de variação daquela função conforme o tempo. Então, por exemplo, você sabe que a derivada de uma função, ou seja, a taxa de variação dela num ponto, quando for zero, quer dizer que a função estagnou. Então ela está chegando num morrinho, a derivada é zero e ela começa a descer. Então aqui só relembrando, o que é a derivada, né? Ela vai ser a taxa de variação de uma função num ponto específico. Então, por exemplo, se você tem aqui nesse caso, você pode ver que a curva está subindo ainda. Como a curva está subindo, a derivada ela é positiva. Chega num ponto que ela para de subir, tá subindo não, né? Desculpa, o ponto, o valor f de x está subindo, né? A derivada está diminuindo. Quando chega no topo, no ponto aonde f de x é máximo, a derivada é zero. Por que é máximo? Porque agora vai começar a descer. Então a taxa de variação se torna negativa. Talvez seja fácil pensar, para quem tiver um pouco de dificuldade, numa analogia mais física, assim, pensando em velocidade, posição no espaço. Beleza. Então, só que a gente pode ver que a gente tem um problema aqui, que essa abordagem ela é muito rudimentar, assim. No caso, a gente tem dois pontos que a derivada é, é zero. E se a gente fosse seguindo, assim, fazendo uma busca, então você acha um ponto onde a derivada é positiva, outro onde a derivada é negativa, e você vai tentando encontrar o meio. Primeiro que você não sabe se você vai ficar preso no mínimo global, local, e você não sabe quão ruim vai ser esse mínimo local. Mas beleza, então eu vou voltar lá, falar da equação normal aqui, já para tirar isso. Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo para esse processo de minimização vai ser a gente encontrar o ponto aonde a derivada vai ser zero. Então, no caso aquela função ali, eu falei que é um método meio rudimentar, mas eu, na verdade, estou pensando muito em funções de custos mais complexos. Como a gente tem uma função convexa, que é o formato de um paraboloide, a gente sabe que ela só tem um mínimo global. Então ela só tem um ponto aonde essa expressão vai ser verdadeira. Então, se a gente for. Aqui eu não vou desenvolver essa equação, porque ela é muito complicada de desenvolver. Talvez valha a pena a gente, se vocês tiverem interesse, se quiserem, mandem no chat aí. Eu deixei um link aqui que desenvolve um pouco da equação e a gente pode passar por cima. Mas eu vou falar do nosso problema com a regressão linear primeiro. Então, se a gente tem no nosso conjunto de dados, certo? Então a gente tem várias features aqui: size, fit, number of size em pés quadrados, número de quartos, número de andares, idade da casa. Se a gente colocar isso numa matriz e a gente adicionar uma coluna aqui, a gente ter essa matriz, o que que é essa coluna? Essa coluna basicamente é o termo independente. Então, se a gente fosse alinhar cada um desses
parâmetros dessas variáveis, dessas entradas, esses features, até a um parâmetro, a gente teria uma expressão tipo θ 0 vezes x0, θ 1 vezes x1, bem similar ao. Deixa eu voltar aqui. Ao que está aqui, né? No caso, expressão da regressão linear. Só que vocês podem ver que, se a gente for colocar isso em formato matricial, esse cara aqui não vai entrar na conta, porque ele não está numa das features. Então a gente pode colocar uma coluna, coluna só de 1, que na hora que for multiplicar esse cara, vai ser 1 vezes o coeficiente independente, e a gente vai ter o valor do nosso coeficiente independente nesse processo. Então, beleza. Então aí a gente vai ter essa matriz X, que vai ser o nosso dataset de treinamento. E a gente vai ter um vetor coluna, uma matriz coluna, Y, que vai ser o nosso target, né? Então, se a gente for colocar em questão de dimensões, tamanho das matrizes, a gente tem que essa matriz, ela é n por n mais 1. N mais 1, porque a gente tem n features aqui, e uma feature extra sobrando, que é para fazer o pareamento com o coeficiente linear. E a gente tem m exemplos. Então a gente tem m linhas, que são m amostras do conjunto de treinamento. A matriz coluna Y, ela é m por 1, certo? Então ela só tem m exemplos. Então a gente pode ver mais ou menos dessa forma, como a nossa matriz, como se fosse tipo cada linha, como se fosse um vetor linha, como uma matriz linha, que é um exemplo do nosso conjunto de treinamento. Através de um processo de cálculo com matrizes, cálculo eu digo no sentido de cálculo diferenciável, a gente pode chegar a essa expressão. Então, no caso, se você. Uma forma. Eu acho que eu vou abrir aqui o site que desenvolve um pouco essa expressão, mas uma forma de pensar sobre ela é que quando você está resolvendo um sistema linear e você está isolando, você está tentando achar. Então, você vai ter. No processo de resolver um sistema linear, você acaba fazendo uma inversa, né? Uma matriz inversa. Não sei quem lembra disso. Mas você tá lá resolvendo, você vai fazendo as operações, permutações com linha, coluna, e você acha uma matriz inversa. E aí, essa vai ser a sua matriz de coeficientes, multiplicando a sua entrada. Essa expressão aqui, x transposta vezes x, a inversa disso vezes x transposta, isso aqui é conhecido por uma matriz pseudo-inversa. Ou é Monro-Penrose Matrix, alguma coisa assim. Isso porque não necessariamente a nossa matriz vai ser quadrada, o que é uma coisa importante para ela ser quadrada. A partir do momento que a gente faz uma transposta vezes ela mesma, aqui isso se torna quadrada, e a gente pode ter uma matriz invertível. Ela pode não ser quadrada por quê? Porque imagina que sempre que você quisesse fazer um ajuste de um modelo de regressão linear, você só puder usar, sei lá, você só pode usar a quantidade de exemplos que. A mesma quantidade de exemplos da quantidade de features. Isso não seria interessante, certo? Beleza. Mas a gente pode chegar num processo de que a matriz xt, x transposta vezes t, ela pode não ser invertível. E quando que isso pode acontecer? Não sei se vocês lembram, mas um dos cenários que uma matriz pode não ser invertível é se ela tiver duas linhas, ou duas colunas, se não me engano, também duas colunas, que são linearmente dependentes. Ou seja, sei lá, uma é o produto da outra. Se você está usando duas features altamente correlacionadas, você vai acabar tendo um processo de ter duas colunas linearmente dependentes. Então, linearmente dependentes. Então, só é importante prestar atenção em relação a isso.
Bom, esse aqui é o artigo aqui do Medium que discorre um pouco mais sobre esse processo. Então, que essa é a identidade, a expressão que ele está tentando chegar, né? Então aqui basicamente ele está falando da questão do erro, do mean squared error que a gente falou sobre. Então aí ele vai desenvolvendo cada parte da expressão, né? Então aqui, por exemplo, vira isso aqui. Então a gente vai tendo um processo longo, entendeu? É por isso que eu acho que não vale a pena entrar a fundo necessariamente. E aí entra a questão de derivada aqui, que aí acaba. Então ele chega assim num ponto que fica separado em duas expressões. Uma expressão, que é essa aqui, ele desenvolve que é igual a 2x. Então, no caso, 2x. Só que esse 2x, na verdade, ele está falando desse pedaço aqui. Então, o x aqui está colocando uma expressão só como se fosse o x é um exemplo arbitrário, né? Então, aí que vira 2θ, e aí, só que ele botou o 2 aqui do lado, enfim. Aí ele vai desenvolvendo, desenvolvendo, e no final chega nessa expressão. Mas a intuição, eu acho que vocês podem pensar dessa forma de você tentar, como você resolveria um sistema linear, e aí você tem usando a pseudo-inversa nesse processo. Então, beleza. Agora a gente vai falar um pouco de gradiente descendente. Alguém tem alguma dúvida aí? Se tiver, pode falar, gente. Bom, então voltando aqui para onde a gente estava. Pensando em derivadas, a gente tem uma derivada simples aqui, né? É quando você tem uma função de uma variável e aí você vai derivar em relação a essa variável. Quando a gente está falando de funções multivariáveis, a gente não tem uma derivada. A gente tem o que a gente chama de derivada parcial, que é algo que, para quem aí está no acabou de acabar o primeiro semestre, provavelmente não viu ainda, vai ver em cálculo 2, mas é relativamente simples se você parar para pensar. O processo é basicamente assim: você tem uma função de várias variáveis, então, tipo, f de x, y, z, que nem no caso esse aqui, né? Então, função de três variáveis. Então, não dá nem para plotar isso. É o gráfico 4D seria, né? Você teria a função e os eixos das variáveis. Você pode calcular uma derivada parcial, que vai ser uma derivada em relação a apenas uma das variáveis. Então, por exemplo, derivada parcial em relação a x. No caso dessa expressão, que é x quadrado menos xy. Aqui, nesse processo, o y ele é tomado como constante, tá? Então, você vai derivar só a partir de x. E o que isso dá pra gente? A gente pode fazer uma derivada parcial em relação a cada variável da nossa expressão. E com isso, a gente vai ter uma ideia de quanto naquela coordenada, como se fosse naquela coordenada, quanto que a nossa função varia, mantendo o restante de maneira constante. Nisso, a gente vai ter o que a gente chama de vetor gradiente. Um vetor porque é como se fosse um vetor de geometria analítica, né? Então você vai ter, se você tem um espaço, no caso, é, dois dimensional, né? Então uma função, na verdade, f de xy. Então você teria um gráfico 3D. Mas você vai ter que os vetores gradientes, eles vão ser pontos, eles não vão ser vetores, eles vão ser setinhas que saem de cada função, cada ponto, e mostram naquele ponto qual que é a direção em que a função varia mais rápido.
Então a gente vai ter o que a gente chama de um campo de gradiente, vector field, gradient vector field. Então é assim, basicamente o que isso significa é que assim, nesse ponto aqui específico, se você calcular o gradiente dessa função e transladar o vetor resultante, ou seja, você calculou um vetor, né? E aí você pega a bundinha dele e coloca no ponto original que você calculou o gradiente. Você vai ter essa seta. O que isso significa? Isso significa que se a gente estiver numa curva, mais ou menos nesse, por exemplo, pode ser nesse formato, se você pega um ponto específico e você olha para o gradiente e você varia o seu ponto somando o gradiente, ou seja, você anda na direção do gradiente, na mesma intensidade do gradiente, na mesma magnitude, você vai estar andando exatamente na, na direção que mais cresce aquela função, no sentido de que, assim, se você estivesse subindo um morro, você estaria subindo o morro na parte que é mais íngreme possível. Então é o ponto que mais sobe. Então isso fica claro, por exemplo, vocês conseguem ver aqui que em cenários onde a descida ela é mais íngreme, tipo essa região aqui, vocês veem que o vetor gradiente ele é maior. Por quê? Porque a intensidade dessa taxa de variação ela é maior. Em cálculo 2, esse vetor gradiente ele também pode ser chamado de derivada direcional. Então, por se tratar de um vetor, é algo que tem direção, sentido. é, Então, a gente pode chamar ela de derivada direcional. Beleza. É, Tá. Então, eu vou passar um videozinho aqui. Só mais ou menos. Tem legenda por português, tá? E ela não é legenda autogerada. Opa, não é legenda autogerada. Não é legenda autogerada. Então ela é bem boa. Eu tinha mandado esse vídeo no grupo do curso. Não sei quem chegou a ver. Oh, cara. Então aqui nessa parte do vídeo ele está basicamente falando do processo de você ter uma função de custo e querer minimizar essa função de custo. É, Nesse vídeo, que ele está usando como exemplo são redes neurais fully connected. Então, é o exemplo mais simples de rede neural. E aí, então, é por isso que ele está fazendo o exemplo que ele está usando é de um dataset que chama MNIST, que são basicamente várias fotos de dígitos escritos à mão, fotos bem pequenininhas, 28 por 28 pixels, se eu não me engano. Então, tipo, toda a entrada da rede cada um é um pixel, é cada pixel do negócio, e aí o objetivo é classificar se, por exemplo, você dá um input, um exemplo de um 6 aqui, e aí cuspiu um 6, sabe? A rede, ela faz uma predição foi o número 6 isso.
Estava mutado aqui. Então, é aqui que ele começa a tratar um pouco essa intuição da questão do gradiente. Então, se a gente for pensar na, de analogia, assim, né? A mesma coisa que a gente estava pensando em relação à derivada, para você encontrar o ponto que tem derivada numa função de uma variável, encontrar o ponto que tem o mínimo, como que isso se aplica a funções de várias variáveis, né? Então, no caso aí, usando o gradiente, que foi o que a gente acabou de falar. Beleza. Aí agora ele ia começar a falar de redes neurais. Opa. Então, então tá. É, espero que esteja ficando claro esse processo. Se alguém não estiver achando que está claro, pode abrir o microfone aí e falar. É, então, qual que é a ideia geral desse, desse processo de otimização? Então, se a gente pensar no, na nossa função de custo como se fosse uma montanha, uma topologia que nem está nessa figura aqui, que é do vídeo do Tribulon Brown, muito bom, por sinal, recomendo o canal dele, extraordinário. A gente pode pensar meio que nisso, entendeu? Você seguir, fazer a descida do gradiente é como se você estivesse, sei lá, soltando uma bolinha ou descendo um morro. Mas é, a, o poder desse algoritmo, ele é justamente o fato de que, como ele falou, é computável isso, então é algo que a gente consegue, tendo, dependendo da formulação dos nossos modelos, a gente sempre vai querer formular os modelos para serem diferenciáveis, quase sempre. É, e isso é computável para dimensões extremamente maiores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nesse desenho, isso é um exemplo de uma função de custo para um modelo que tem duas variáveis, certo? Então, por isso que a gente consegue plotar, a gente consegue visualizar dessa forma. Mas imagina que pode ser um modelo que tem 175 bilhões de parâmetros que vão ser as variáveis dessa função de custo. Que no caso, por exemplo, o GPT-3, ele tem 175 trilhões bilhões de parâmetros. Bilhões não, 175 bilhões de parâmetros. Então, é, então isso torna o algoritmo extremamente poderoso. Se a gente for olhar para os pesos de maneira mais. Se você existe, você pode tentar olhar de uma outra forma, que não necessariamente é essa questão da visualização. Aí já tomando como exemplo um modelo que tem muitos pesos. Então, se a gente for considerar o nosso vetor pesos aqui, então no caso são os parâmetros da nossa rede, e aí a gente for fazer o gradiente, então esse símbolo aqui é o símbolo do gradiente. E aí, então, né, a letra del aqui é o gradiente, o C é a função de custo, recebendo como entrada o nosso vetor de parâmetros,
E o menos aqui é porque a gente está preocupado em fazer a descida do gradiente, não a subida, né? Se você tem um ponto e você for somar um vetor, você vai ir em direção àquele vetor. Se você subtrai, você vai em direção oposta, exatamente oposta. Se a gente for olhar para o gradiente que a gente teve dos nossos pesos, né? E você tem valores dessa forma. Então você tem um valor aqui, 0,31, que é um valor muito pequeno, zero, não é tão pequeno, na verdade, é um pouco pequeno, mas não tão pequeno, 0,03, que é menor ainda, menos 125. Você pode ver o que que são esses valores, né? Eles são as taxas de variação que para você chegar no ponto onde você quer chegar, você tem que colocar no seu valor inicial. Então, no caso, no W aí, nos parâmetros W. Então, considerando que a gente vai subtrair, por exemplo, vai fazer W0 menos 0,31, isso significa que, no nosso cenário, o valor de W0 ele tem que diminuir, ele tem que aumentar. No caso, não é menos, né? É mais, porque aqui já está negativo. Então, a gente iria somar 0,31 no nosso modelo. Quer dizer que a gente quer, o quê? Avaliando para essas amostras, a gente tem que aumentar esse parâmetro para ter uma performance melhor. Ah, nesse caso aqui teve um valor muito pequeno para W1, então a gente não vai mudar muito esse parâmetro, a gente vai manter igual. No outro caso, a gente tem que diminuir muito esse parâmetro. Então, o modelo foi inicializado aleatoriamente, a gente vai diminuir mais esse parâmetro. O nosso erro aqui me mostrou que a gente tem que diminuir esse parâmetro. E assim vai. Então, beleza, se a gente for pensar como a gente vai treinar a nossa regressão linear nesse processo de descida do gradiente, a gente vai aplicar ela a essa função de custo aqui que a gente fez, né? Se para quem não lembra, o H, θ, é a nossa hipótese do modelo, o Y é o valor real que a gente tem, aqui a gente está elevando ao quadrado, e aí a gente está somando e tirando a média. Esse 2m, ele é importante, a gente vai ver mais para frente, mas ele não é super importante, mas ele só está aí para simplificar a fórmula final quando a gente tiver o gradiente, tá? Então, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? A gente vai repetir esse processo, esse algoritmo, até convergir num ponto de mínimo. Então, a gente vai pegar o nosso θ atual, um parâmetro θ qualquer. No caso aqui, a gente tem, né, o nosso modelo, ele é θ0, θ1, então a gente tem θ0 e θ1. E a gente vai fazer θ0, o valor que a gente já tem, menos o gradiente daquela... No caso, a gente estaria falando do gradiente se fosse o vetor como um todo, né? Menos, só que o gradiente, como a gente conversou, ele é um vetor onde a posição 1 é a derivada parcial em relação à variável 1. Então, aqui, a gente vai fazer o θ0, vai receber θ0 menos, esquece esse alfa aqui por um momento, menos a derivada parcial da função de custo em relação a θ0. Então, quanto que θ0 tem que variar considerando a função de custo. Se a gente for somar o gradiente, na primeira posição do gradiente, a gente vai ter a derivada parcial em relação a θ0. Na segunda, a gente vai ter em relação a θ1, que é um vetor, né? Então, o processo ele é basicamente esse. Uma coisa importante, a gente não faz assim, tipo, atualiza a θ1, e aí depois a gente atualiza a θ0, e depois a gente atualiza a θ1, e aqui o J, o custo na hora de calcular para θ1, ele não atualizou o θ0 ainda. Por quê? Porque a gente calculou o gradiente tudo simultaneamente. O gradiente, ele é um vetor, ele não... você está calculando o gradiente errado se você faz isso num algoritmo, num for, entendeu? E aí você já está usando os valores atualizados para calcular os próximos gradientes, os próximos derivados parciais. Aí está errado. Porque aí não é o gradiente, é outra coisa, entendeu? Não é a formulação matemática que a gente está seguindo. Então, beleza. Falando já, na verdade, do alfa.
nesse processo, o que que vai ser o nosso alfa? O nosso alfa, ele vai ser um elemento, um valor escalar, ou seja, um número, que vai multiplicar o derivada parcial em relação a um parâmetro específico. Ou seja, vai determinar o quão grande vai ser o passo, os passos, porque isso aqui é um hiperparâmetro, ela é constante para todos os tetas. Vai determinar quão grandes são os passos em relação ao gradiente, porque o gradiente ele pode ser, ele obviamente ele tem uma variação de norma, né, de comprimento dele conforme o próprio comportamento da função. Mas às vezes a gente fala, não, eu quero que desça 2 vezes o tamanho do gradiente. Eu quero que desça, sei lá, 5 vezes o tamanho do gradiente. No caso, na verdade, você vai falar, eu quero que desça 1/100º o tamanho do gradiente. Ou menos. É, Então, esse hiperparâmetro, o que que eu quero dizer por hiperparâmetro? Hiperparâmetro quer dizer que ele é um parâmetro do modelo, não no sentido de um dos parâmetros que a gente está treinando, mas no sentido de que um parâmetro que a gente escolheu. Ele é um um metaparâmetro, tá ligado? É um parâmetro acima, tipo numa hierarquia. Parâmetro que a gente escolhe na hora que a gente está fazendo nosso algoritmo. E esse hiperparâmetro é a learning rate, que em inglês significa taxa de aprendizado. Então é o quão rápido o nosso algoritmo está aprendendo. Mas é quão rápido o nosso algoritmo está aprendendo, mas não necessariamente, porque é o seguinte, nesse processo de convergência, que a gente quer achar um ponto mínimo, a learning rate importa também. Se a gente coloca uma learning rate muito baixa, o gradiente vai ser sempre ficar menorzinho. E aí o processo de aprendizado vai ser muito pequeno. Mas se a gente colocar um gradiente muito alto, imagina que num ponto específico a variação precisa ser mais fina. Você está assim, otimizando um ponto, assim, tentando achar o mínimo do mínimo. E aí, se você tiver uma learning rate muito alta, você nunca vai parar ali. Você vai ficar, tipo, tá num ponto, aí você vai para lá, 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 aí você vai para lá. E aí você nunca vai parar naquele mínimo, entendeu? Você vai sempre ficar atravessando ele. Então aqui nessa figura dá para ter mais ou menos uma ideia. Aqui a gente está avaliando primeiro num ponto, a gente anda aqui pro outro, vai andando aos pouquinhos. Aqui a gente vai tomando grandes passos, né? Então, beleza. E como que a gente treina a nossa regressão linear falando assim do gradiente dela? Como a gente já sabe que a gente pode resolver de forma analítica, naturalmente vai ser mais sim, vai ser um modelo o modelo que pode ser resolvido de forma analítica, ele vai ser mais simples de a gente calcular o gradiente na mão. Então, se você for falar de redes neurais, você não vai calcular geralmente o gradiente na mão, você vai calcular, você vai ter um grafo computacional que vai calcular o gradiente, porque você pode ter diferentes camadas que possuem diferentes comportamentos, diferentes funções de ativação, enfim, não vou me estender aqui. Mas, agora a gente vai ver a importância daquele 2 aqui. Se você for tirar a derivada, primeiro, né, se você abrir a sua função, a sua hipótese, né, então o seu h θ por uma amostra xi. Então, para um exemplo xi, você vai ter θ0 mais θ1 x menos o valor de predição. Sem resolver isso aqui, se a gente for tirar a derivada em relação a, por exemplo, aqui embaixo, θ0, o que que a gente vai ter? A gente vai considerar tudo o restante como constante, certo? E a gente vai derivar em relação só a esse cara. Então, nesse processo, a gente iria descer o 2 aqui, e a derivada desse cara de uma constante vai ser 1, multiplicando fora. Na verdade, se a gente for fazer a regra da cadeia, né, aqui, então vai ser a derivada desse todo vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro vai ser a derivada de constante é 0, a derivada de constante é 0, a derivada desse cara aqui vai ser 1, então a gente vai ter um 1 aqui fora. E agora, derivando esse grupo como um todo, a gente vai só derrubar o 2 aqui. E aí a gente vai ter assim, 2 sobre 2m
vezes isso aqui, só que sem o elevado ao quadrado, que é o que acontece aqui embaixo, certo? Então a gente tem que o gradiente para o θ0 é 1 sobre m, e aí a somatória da diferença entre todas as predições e valores reais. Agora aqui, já embaixo, para o θ1, se a gente fizer aqui a mesma parte, né, do mesmo processo da regra da cadeia, se a gente deriva fora, né, já derivando se for, né, f de gx, a gente já derivando o f, aqui a gente só vai derrubar o 2, certo? Então vai ficar igual, né, essa parte do h, x menos y, essa parte vai ficar igual. Se a gente fosse derivar dentro, o que iria acontecer? Deriva esse cara aqui como uma constante, ele zera. Esse cara como uma constante, ele zera. Esse cara, derivado em relação a ele vai dar 1. Então vai sobrar só o x1, xi. E aí vai ficar a derivada desse cara aqui, vai ficar h θ menos y, isso dentro parâmetro, do parênteses, vezes o x. E a soma disso para todos os exemplos. Os exemplos. Alguma dúvida? Beleza. Então, pode falar. Eu não entendi muito bem como é definido esse H. Tá. Esse H aqui, ele é o nosso modelo. Então, se a gente for considerar um modelo com dois parâmetros só uma reta. Então, a gente tem o coeficiente linear e o coeficiente angular, que o H é θ0 mais θ1 vezes x, para um x qualquer. Certo, entendi. Fez sentido? É o nosso modelo de hipótese aqui, nesse caso, né? Então, isso se aplicaria para se a gente tivesse uma regressão linear de várias variáveis, isso aplicaria da mesma forma. Esse exemplo que tem dois parâmetros, ele é suficiente porque a gente tem um comportamento quando é um termo independente aqui, que acontece de um jeito, mas para o J1 fica essa expressão aqui, mas isso aqui fica para todo mundo, entendeu? Se você tivesse J1, J2, J3, porque aí de resto eles são todos iguais. Não numericamente iguais, né? Valores iguais, mas é tipo comportamento igual. Então, beleza. Espero que seja claro, né? Lembro que a primeira vez que eu estudei isso, eu ficava também pensando onde que tá, quem que é o quê, que são muitos nomezinhos, ainda mais eu que peguei exemplos de vários lugares, talvez acabe ficando um pouco confuso. Mas então beleza, a gente tem que o algoritmo em si, ele vai ser isso. Para nosso caso da regressão linear. Esse termo aqui, ele é o quê? Ele é a derivada parcial com relação a θ0. Esse termo aqui também é a derivada parcial em relação a θ1. E aí aqui a gente tem aquele, né, processo de fazer θ0, recebe θ0 menos alfa, e aí a taxa de variação que ele tem que ter para chegar no mínimo. E esse é o processo da descida do gradiente. No caso aqui, a gente está falando de. A gente passou a ver, né, uma derivada parcial ali, porque é como a gente está decompondo o nosso gradiente, no sentido da fórmula, de entender mais exatamente o que acontece para cada parâmetro. Mas quando você tem uma forma de você escrever isso, sem ser. Opa! Uma forma de você escrever isso, sem ser assim, seria você escrever θ, sem o zero, sem nada, recebe θ menos alfa, e aí você coloca gradiente, aquele del, função de custo. Se a gente for parar para pensar em operações com matrizes e com vetores, vai ser meio que element-wise, que chama, né? Que é tipo, o θ0, ele vai receber a operação do gradiente em relação, tipo, ele vai
parear com a primeira posição do gradiente, θ1 vai parear com a segunda posição do gradiente. Então você pode, na hora de implementar isso, a gente não implementa com um for. Por exemplo, tipo, no caso isso aqui, esse processo de repetir, sim, porque a gente vai repetir o gradiente. Mas, por exemplo, supondo que você tenha N parâmetros. Você não vai fazer um for sendo for i de 1 até n, 0 até n, θ i recebe nanã. Você não vai fazer isso. Porque você vai fazer a operação com vetor. Você vai transformar isso num vetor, certo? Então, beleza. Nesse processo de descida do gradiente, a gente tem o que três principais, de maneira mais clássica falando, três nomes para três abordagens de fazer essa descida do gradiente. A primeira delas é o Batch Gradient Descent. E o que é isso? Basicamente, nesse processo de calcular a taxa de variação, a gente vai fazer exatamente o que está nessa fórmula aqui. A gente vai fazer 1 sobre m e vai fazer a somatória para todos os m's. Ou seja, para a gente calcular o próximo passo do nosso, tipo, considerando o nosso erro ele vai ser considerado em relação a todas as amostras. E a gente vai calcular o nosso passo em relação a isso. Ou seja, para cada avaliação num ponto na função de custo, a função de custo, ela não é porque a função de custo em si, ela é um erro em relação a uma amostra, né? Talvez eu pudesse ter falado isso antes. Mas aí quando a gente fala de função de custo no geral, a gente tem que pensar que é a função que é a média de todas essas funções para todas essas amostras. Então aqui, no caso, o que ele está convergindo? Ele está convergindo numa função que é a média de todos os erros em todas as amostras. Então, para fazer um passo no nosso modelo, de otimização do nosso modelo, a gente avalia o erro em tudo ao mesmo tempo. Então, beleza. Esse é o processo que a gente chama de Batch Gradient Descent. Eu acho um pouco estranho, porque esse nome, ele hoje em dia, se você for, sei lá, for treinar uma rede neural, e aí você usa um batch. Fala, vou colocar, sei lá, 64 amostras de batch. Não é desse batch que a gente está falando. Esse batch seria se você usasse todo o seu dataset no conjunto de treinamento. O que, na prática, a gente não faz, mas eu vou mostrar já outros casos. A gente também tem o que a gente chama de Stochastic Gradient Descent. E o que é o Stochastic Gradient Descent? Ele basicamente, você vai calcular um novo passo para o seu modelo a cada amostra. Então, por exemplo, você calcula o erro, o custo numa amostra, faz o gradiente naquela amostra e muda os seus parâmetros. Você concorda que, assim, se você estiver avaliando diferentes posições da sua regressão, tipo, você tá, sabe, amostras em diferentes lugares, o seu modelo vai ter comportamento diferente em vários cenários, e aí você vai estar fazendo ajustes meio que num sentido estocástico. Estocástico meio que, sim, caótico, sabe? Tipo, você tá convergindo num negócio que tem um comportamento mais ruidoso. E aí, então é basicamente isso. A sua você você faz o cálculo do novo gradiente para cada amostra nova que você tem no seu conjunto de treinamento. E aí a gente tem o que chama de mini batch gradient descent, que é basicamente assim, você fala, olha, eu vou considerar 10 amostras para cada vez que eu for fazer uma atualização no meu modelo. Então sei lá, você tem 1000 exemplos. Você vai ter 100 passos que você vai dar. Para cada passo, você considerou a média de 10 amostras do erro. O que acontece na prática hoje em dia? Na literatura, se chama dessa forma: Stochastic Gradient Descent, Batch Gradient Descent, Mini Batch Gradient Descent. Mas na prática, o Stochastic Gradient Descent é o fato de você fazer a descida do gradiente de maneira mais convencional,
e não usando o conjunto inteiro de treinamento. E o mini batch gradient descent ele é usado em mesclado com isso. Então, por exemplo, você vai falar quando você estiver treinando uma rede neural, você vai falar o batch que você vai usar no seu treinamento. Esse batch, ele não é nesse sentido aqui. Ele é nesse sentido aqui, o mini batch. Qual que é o tamanho, qual que é o número B, entendeu? Qual que é o número de amostras que você vai usar? Que na minha opinião faz mais sentido. E a gente vai chamar que, tipo, nesse caso aqui, batch, né, que usa todas as amostras de conjunto de treinamento. Toda vez que você usa todas as amostras de conjunto de treinamento, você vai falar que é uma época. Então você, por exemplo, nesse caso, 5 épocas seriam 5 passos só. Porque para cada passo a gente usa todo o conjunto de treinamento. E uma época é quando você passa por todos os seus dados para fazer atualizações. Nesse caso aqui, o número de passos que você daria seria o número de exemplos que você tem vezes o número de épocas ao longo do seu treinamento inteiro. Então, se a gente puder analisar mais ou menos como que qual a diferença entre esses três comportamentos, esse gráfico é um pouco interessante para ver da onde, tipo, com o modelo com θ 0 e θ 1, como que o algoritmo foi convergindo. Então vocês podem ver que o estocástico ali é bem mais ruidoso, né? É bem mais assim, ele fica pipocando ali. Mas aí você vai falar, ah, beleza, é, eu vou sempre usar o batch, então, porque ele é mais estável. Existem alguns pontos para se considerar nessa questão. Para regressão linear, não vai fazer diferença porque inclusive a gente já tem até o MMQ que dá uma solução exata. A gente está falando de uma função de custo muito simples. Mas se você está falando de uma rede neural, um modelo mais complexo, primeiro que se o seu modelo for muito grande, você vai fazer o batch gradient, esse formato de batch, você tem que avaliar todo o seu conjunto de treinamento para fazer um passo. Seu modelo demora muito mais tempo para convergir. E olha aqui o número de passos que ele deu aqui, ó, nesse processo. Cada bolinha dessa, ela é passar pelo conjunto de treinamento inteiro, entendeu? Então, assim, isso é muito mais custoso. Isso é muito mais custoso. O que acontece? Você tem uma estabilidade maior, você vai ter um gradiente que ele é mais estável, que ele é mais, ele tem, é, ele tende a convergir mais mesmo para o mínimo da função. Mas assim, é, o uso do SGD, do Stochastic Gradient Descent, ele também acaba ajudando se você for considerar a capacidade de generalização de modelos. Então, às vezes, você não quer que seu modelo fique preso exatamente no mínimo global perfeito. Você quer que ele chegue próximo do mínimo. Então, nesse caso, o Stochastic Gradient Descent, ele vai, por isso ser um pouco mais caótico, é como se fosse assim, é como se você tivesse deixando sei lá, a barra menos rígida para que outros modelos que poderiam ser bons, mas não estão representados no seu conjunto de dados, pudessem aparecer também, sabe? Serem otimizados também. Então, aqui é só para dar é, uma ideia dos processos de otimização para vocês. Esse vídeo aqui, ele é bem longo, na verdade, mas eu não vou colocar o vídeo inteiro. Vou colocar só esses trechinhos aí. É, e ele trata de otimizadores em Deep Learning. Ou seja, não tem 100% a ver com o que a gente vai fazer hoje, de código, que a gente falou hoje, questão de código, mas é interessante já desde o começo ter essa noção de que a gente fala desses métodos do gradiente de maneira mais teórica, na literatura, então o que é o batch, o que é o mini batch, o que é o stochastic, mas na prática existem diferentes tipos de otimizadores, que são os otimizadores são o quê? Esse processo de fazer o que você vai fazer com o gradiente. Como que o gradiente vai. É, tipo assim, eu vou considerar o gradiente, eu vou considerar o gradiente da último passo também. Entendeu? Você pode fazer combinações para tentar deixar o otimizador, que é aí que chama, é aí que vem esse nome, que é o cara que cuida desse processo, ser mais robusto. Então, aqui no caso, deixa eu
Vocês ouvem áudio? Tem que ouvir, né? Senão a gente viu outro vídeo. Fudeu. Ó, vou botar uma legenda aqui, mas aqui não tem legenda em português. Eu vou comentar. Opa. Eu fico na seta ali. Eu clico na seta e ele muda. Queria pular. Eu vou no mouse mesmo. Então, aqui ele tá basicamente falando da descida do gradiente. Então, né, você passa os dados pelo modelo para pegar os dados preditos, calcula a loss, ou seja, o custo entre os dados preditos e os valores reais. E aqui esse backpropagation é basicamente o processo de descida do gradiente em redes neurais. E aí você atualiza os parâmetros usando os gradientes, que ele fala aqui embaixo, né? Ó, with gradients using optimizer. Beleza, então aqui, ó, no caso, esse aqui é a nossa, também é nosso, é parecido, pelo menos, com a nossa função de custo para regressão linear, né? Ó, aqui ele tá falando do gradiente, né? Ó, interessante. Todas as visualizações são legais. Então, ó, esse caso aqui é o SGD que ele chamou, né? Que é a descida do gradiente mais convencional, assim, é o mais simples. Que você só multiplica pela learning rate e é isso. É basicamente o processo que a gente falou. Qual o problema? Quando a gente vai chegando mais perto, o gradiente vai ficando menor. E aí vão sendo necessários mais passos para chegar no mínimo, né? Porque conforme a função vai ficando mais é, retinha, o gradiente vai diminuindo. Então aí aqui ele vai falar de uma forma de você acelerar esse processo, que é usando o momento. Momento da. Você pode pensar como se fosse o momento da física. É, que é tipo assim, né? Então, se você tem, por exemplo, uma bola descendo num morro, por mais que na hora que você tenha o morro esteja subindo de novo, a bola ela vem com a velocidade e com o momento dessa última descida dela. Então não é porque agora o gradiente do morro, né, aponta para baixo que a bola para de subir. Então, quando tá lá no finalzinho, por mais que os gradientes se tornem menores, a bola vai estar toda com o movimento dela, o ponto que vai estar otimizando vai estar com o momento dele vindo mais rápido e aí ele não vai ficar lento nesse processo de chegar pertinho do mínimo. Então aqui ele compara ó, o SGD normal com o SGD com momento. Então, ó, vocês podem ver, é muito mais rápido a convergência de um do que em relação ao outro. Existe um outro processo aqui que ele mostra também, que é o RMS prop, que ele tenta fazer passos parecidos em todas as direções, independente do gradiente. Ah, ele está falando do gradiente em direções diferentes, é bem, não é igual.
Isso aqui, por isso que é aquele negócio que a gente conversou na última aula sobre você fazer o min-max scaling, processo de, a parte de pré-processamento dos seus dados para tentar deixar eles normalizados, é importante porque você facilita esse processo de otimização. Só que em redes neurais não adianta fazer isso, entendeu? As funções são muito mais complexas. Mas aí é interessante ver o efeito que isso traz, entendeu? Nos processos de. Aqui, é isso aqui. Aí, ó. Esse é o método RMS prop. Aí tem outro otimizador aqui que é o ADA. Esse aqui é o mais utilizado para redes neurais. Esse problema é interessante, que ele vai mostrar uma função que tem dois mínimos. Um mínimo local, que é esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é um pouquinho. Esse aqui é o global, ele é um pouquinho menor que o outro, entendeu? A gente quer que a gente otimize até chegar aqui, e não ficar preso aqui. Então, o SGD é um vermelhinho, o SGD vindo aqui é o Adam. O Adam ele foi direto, ele passou reto ainda pelo mínimo local. Então é interessante falar disso também, para vocês terem essa noção, assim, de que existem diferentes processos de otimização. Tem uma comparação aqui. O momento, o RMS prop, o Adam é o melhor. O Adam é o mais utilizado na literatura para treinamento de modelos, tipo, sei lá, ChatGPT. É todos os modelos. Eu falo ChatGPT na expectativa de ter, sei lá, mais pessoas possam ter noção, mas no geral, em Deep Learning, assim, hoje em dia, todo mundo usa Adam. Obrigado, moço. Bom, tem essa página aqui, que eu vou deixar um link no slide, que ele dá um overview de algoritmos de descida gradiente. Eu acho legal falar disso agora, mas é importante pensar também que esse processo de descida gradiente ele vai se tornando mais complexo, e aí esses algoritmos passam a ser necessários quando a gente está falando de redes neurais. Para o nosso caso, não tem necessidade de regressão linear, mas é importante saber, de qualquer forma, eu acho interessante, pelo menos. Bom, beleza. Então agora a gente vai passar um notebook aí para vocês implementarem. Deixa eu abrir o notebook aqui. O Alex, você tá com. Você tem o link aí para nós? Tem sim, vou mandar. Pode mandar no Zap se quiser. Vou abrir aqui só um pouquinho. Vou passar. Boa. Só ver se tá. Não muda a permissão para não poder editar o notebook. Qualquer um com o link. Ah, tá. Pessoal, o Caio, Caio, você pode digitar aí, eu coloquei para você editar. Pessoal, eu indico que vocês copiarem, tá, para o seu drive, para não dar conflito na hora de vocês rodarem, tá bom? Opa. Mano, na real, você compartilha comigo? Porque eu mudei o link, eu mudei a permissão para não poder, quem tem link não poder fazer edição, só poder ver. Só que mudou para mim também, que eu tava acessando pelo link. Deixa eu mandar meu e-mail aqui pra você.
não sei se eu vou editar também, na real. Acho que eu vou só passar em cima pro pessoal, explicar pro pessoal a atividade. Acho que você mandou. Ah, não, você mandou. Ah, Aí mandei pra beleza. você. Se dá Bom, pra. tá bom, beleza. Bom, galera, o objetivo desse exercício aqui é o seguinte. Vocês. Aqui a gente vai ter um dataset, certo? Bem simples, que tem duas features só. É, o objetivo do exercício é. Deixa eu tirar isso aqui. O objetivo do exercício é vocês fazerem duas implementações, tá? E, na verdade, na teoria, quatro implementações de regressão linear. A primeira vai ser com a equação normal. Então, no caso, fazer o fit só é, fazer o fit da, do nosso modelo pelaquela fórmula lá. Não sei que nível, deixa eu ver se eu pego aqui. Não, deixa eu escrever ela aqui para quem for. Você já deve estar copiando, né? Mas. Ah, opa. É, eu queria escrever bonitinho assim. Escrever. Aqui. Escrever. Pra vocês terem de referência, vai ser x transposto x inversa x e y. Beleza? Aqui, na real, eu errei. É aqui. Isso. Beleza. Então, só lembrando aqui vocês, essa é a equação. É, Aí aqui, então, beleza. Aí vocês vão fazer o ajuste usando esse método. Aqui já tem meio que uma, um rascunhozinho, tá? E aí vocês fazem o fit. Essa função getMetrics, no caso, não tá aqui. Mas podem escrever aqui em cima também, adicionar uma função que, sei lá, retorna o erro. Você sabe, o erro vai ser aquela diferença entre o y predito e o y real elevado ao quadrado, certo? Então aqui vocês. Gente. Tá? Vou colocar aqui já também. É, tá, aí aqui vai ser a implementação da descida do gradiente. Vai ser, no caso, para regressão linear é mais simples, a gente já sabe que tem uma formulazinha fechada ali para cada step, né?
Mas aí vocês implementam aqui, dá para só implementar aqui nesse método. Essa classe aqui, ela é bem simples. Você só vai colocar o número de features para inicializar o θ. E aí o fit, você só faz um fit passando um x e o y, que o x é os seus dados, o y é o target. E aí, beleza. Já ai, não tem nenhum parâmetro demais, assim. Já o SGD Linear Regression, a gente tem alguns parâmetros como o Learning Rate e o número de épocas, né? O Learning Rate é aquele parâmetro que a gente conversou sobre, que vai determinar o tamanho do passo. E o número de épocas é a quantidade de vezes que você vai passar pelo dado. Aqui, nesse processo do fit, a gente retorna uma lista que vai ser a lista dos valores de erro. Então, pensa assim, se você treinar seu modelo no cenário ideal, você vai ter um gráfico depois assim, né? Tipo uma curva do erro indo diminuindo, 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 diminuindo. Então, aí tem esse método basicamente que é o gradient descent, que ele vai fazer a atualização dos pesos e retorna uma loss, ou um erro, ou um custo. Aí aqui nesse processo a gente treina a nossa, o nosso modelo e aí a gente prediz, avalia pro conjunto de validação, que foi separado lá em cima, e aqui vocês podem printar o erro, seguindo aquela forma, fazendo a implementaçãozinha da função. E aqui é para plotar. Aí, qual que é o objetivo aqui? Então, né? Vocês vão fazer duas implementações do método analítico e do método de otimização predictiva do gradiente. O scikit-learn, como eu mostrei nos slides, ele tem as duas implementações. Então, ele tem uma classe que se chama Linear Regression, que ela basicamente resolve do jeito que vocês vão fazer na primeira implementação, que é com a equação normal lá do MMQ, que ela resolve a solução mínima exata. E beleza. Aí vocês fazem um fit aqui, vocês vão ter um outro modelo, certo? Vocês podem comparar esse modelo com esse modelo. Aqui vocês sabem o θ, então vocês podem, sei lá, por exemplo, no caso são duas features só, né? Então vocês vão ter três parâmetros. Independente e os outros dois para cada feature. Então vocês podem printar os parâmetros. Vamos ver aqui. Se você, ó, attributes, coeficiente, tá vendo? Então aqui vai ser os atributos coeficiente. No caso, do jeito que a gente estava falando, você tem o termo independente, aqui eles separam, né? Que é o intercept, que esse é o termo independente. E aí vocês podem comparar os modelos. Aí aqui a gente tem o SGD Regressor, que ele vai fazer um esquema parecido, só que agora a ideia nossa é comparar o SGD Linear Regression, que a gente vai fazer, com o SGD Regressor. E aí é isso. Aí vocês podem fazer a comparação dos dois modelos, tipo, printar os coeficientes de cada um, enfim. Só falando para vocês se atentarem, aqui a gente colocou como... Ah, eu não posso salvar as mudanças que eu fiz. Achei que ia salvar para vocês. Aqui, esse penalty, ele é por causa de um negócio que a gente não falou, que a gente vai falar na próxima aula, que é a regularização, certo? Então isso vai afetar o quão bom o modelo vai convergir. Então, se vocês forem fazer a comparação, coloquem a regularização como zero, como none, para ele não usar isso. E esse eta aqui, existe um alfa que ele recebe como parâmetro aqui, que é esse alfa, mas ele não é a learning rate, ele é um outro parâmetro que é o termo de regularização. Geralmente as pessoas chamam de lambda. A learning rate é esse eta zero aqui, tá? Então só passando aí para vocês. Eu vou tentar. Alex, será que dá pra gente. Será que você consegue ir no share aqui e compartilhar comigo para poder editar também? Aí eu acho que eu consigo Sim. salvar. Tenta de novo, por favor. Vai.
Não deu. Será Eu que não coloquei dá? você. Será que eu É tenho que que eu arrumei. recarregar? Isso, acho que tem que carregar. Será que eu perco o que eu fiz? Não, ali, vai no file, tenta no Oi? file ali. Tenta no file e salvar. Save. Não foi ainda? Não, né? Não. Ah, vou salvar como uma cópia. Eu vou mandar a cópia pra quem quiser pegar. Vou mandar lá no grupo, pessoal. E aí, mandei no grupo que vocês queiram usar. E no geral, acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida específica sobre o exercício, sobre alguma coisa da aula? Pode falar, Gabriel. Eu fiquei mais na dúvida, onde é que eu posso ver melhor sobre como é que funcionam essas bibliotecas? Principalmente essa OS ou Seaborn. Essa OS, do notebook, Uhum, tá. O OS ele é um pacote do Python, que é próprio do Python para da biblioteca padrão, que é basicamente são funções de sistema operacional. Então, não é tipo uma biblioteca, é um pacote para você chamar funções, por exemplo, se eu for ter uma variável de ambiente, então, sei lá, os.environ. Não tem que portar primeiro aqui, né? Será que vai salvar isso? Espero que não. Tá aqui. Ó, então isso aqui são as variáveis de ambiente do sistema operacional. Isso é basicamente coisa do sistema operacional. Se você for, sei lá, percorrer uma pasta dentro de um script, você vai usar coisa do sistema operacional. Não é uma biblioteca em si. Eu acho que se você quiser entender mais como ela funciona, o que eu recomendo é, tipo, para cada coisa que você tiver em dúvida, pesquisar sobre a documentação. Ou às vezes pesquisa o nome da função em si, aí você vai achar, tipo, alguma pergunta no Stack Overflow que explica como você usa aquilo. É, no caso da OS, que é tipo um negócio próprio do Python, se você perguntar pro chat GPT, provavelmente ele vai saber. Coisas que tem a ver com Matplotlib também, o chat GPT vai saber te ajudar. É, eu acho que é isso. Aí agora, pra coisa tipo Seaborn, Matplotlib, tudo isso você pode perguntar pro chat GPT, mas e pro Scikit-learn também, mas é uma abordagem que eu gosto é você ir na documentação, entendeu? Porque aí você vai se acostumando tanto com documentação de bibliotecas, quanto que você vai achando coisas aqui é, interessantes, tipo, para entender como a própria biblioteca funciona. Eu acho que é isso, ó. Por exemplo, se for, sei lá, Seaborn. Tem um site do Seaborn, né? Aí você tem, sei lá, o tutorial. Aí você tem alguns guias. Às vezes você só quer pesquisar se você pesquisar uma função específica, sei lá, count, count plot. Entendeu? Então essa é a documentação de uma função. Eu acho que dá para se virar com. Não sei se te ajudou. entendi, obrigado. Imagina. Beleza, galera?
De boa aí para vocês. Todo mundo conseguiu rodar o notebook? Ou que ninguém conseguiu? Ou se todo mundo conseguiu? Beleza. O problema em si do exercício é bem simples, mas é mais para exercitar o rolê de vocês implementarem. É. Ah, percebi, tem mais uma coisa aqui que tá faltando. É, não tem conjunto de treinamento de validação. Ó, pessoal, tem essa função aqui, tá? Vocês podem usar dessa forma aqui, ó. Opa, não, dessa forma aqui. Então, tipo, por exemplo, aqui. A ideia é vocês dividirem um conjunto que vocês não treinaram o modelo e outro que vocês treinaram o modelo. Então, no caso, eu chamei de validação aqui, né? E aí seria tipo isso, entendeu? Vocês reservam, sei lá, 20% dos dados para fazer a validação. Basicamente para vocês verem quão bom foi o modelo de vocês. Porque assim, se vocês forem comparar nos mesmos dados, tá? O MMQ sempre vai ser melhor, porque ele acha o mínimo absoluto. É, a partir do momento que você tem problemas de machine learning que você não tem exatamente o. Que não tem todos a distribuição de dados, talvez vocês possam observar alguma diferença entre o SGD e o. Na validação. E o. Regressão. E o MMQ. Alex, esse expandidinhos aqui, ele já faz essa parte aqui do, dos nossos coeficientes lineares? Sim. Uhum. Ah, tá. Então é bom tirar, né? Ah, beleza. Vai, gente. Aí, galera, pode ter algumas coisinhas assim, uns errinhos, mas não travem não, se tiver algum erro no que as coisas que a gente fez. Às vezes nem é não é que vocês não estão conseguindo fazer, só que a gente colocou alguma coisa que conflitou. Acho que a versão de agora tá mais ok. É no mesmo link lá, tá? Bom, acho que a gente pode ficar aqui mais uns 10 minutos, se alguém tiver alguma dúvida. E aí, é isso. É, valeu, pessoal. Obrigado aí para quem veio para aula. Final de semestre. Eu sei que muita gente está de saco cheio, quer ficar de férias logo. A ideia é a gente agora vai fazer. Seria interessante ter o feedback de vocês. Ai, faltou o formulário de feedback.